Bom dia. Sempre bom vê-los aqui para que a gente estude o Evangelho, compreenda as coisas de Jesus, do reino dos céus. E maior é a minha honra quando eu recebo esse convite para poder falar com os irmãos, não é? Então, como a gente não tinha pensado um tema específico para essa manhã, eu me vi num momento de aflição, quando ao chegar a casa, minha mãe falou assim, você que vai falar hoje, né? Tudo bem, eu me senti aflito. Aí, como Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, aí eu fiquei mais aliviado. Aí eu vou buscar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tema para as nossas reflexões. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a obra fundamental da doutrina espírita, junto com o Livro dos Espíritos e as demais obras que compõem a codificação. Quando nós tratamos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos falando do conteúdo moral da doutrina. Nós estamos estudando, nesta obra, o aspecto moral que Jesus nos ensinou quando esteve entre nós, todos os seus ensinos. E o Kardec desenvolve, com raciocínios brilhantes, com uma didática ímpar que ele tinha, todas as questões morais que são tratadas nos Evangelhos. E dos capítulos que particularmente mais gosto é o capítulo 5 do Evangelho. Não porque ele é o mais longo, mas porque é ele que nos toca diretamente no dia a dia, né? Quem nunca passou por aflição, quem nunca se perguntou por que eu, quem nunca se indagou, meu Deus, o que será que eu fiz para merecer isso? E me parece que ele é o capítulo que tem essas respostas por excelência, né? É a partir das reflexões do capítulo 5 que nós conseguimos ver toda a beleza da justiça divina, não é? E é sobre isso que a gente vai discutir essa manhã. Então, eu peguei aqui o primeiro item, que se chama Justiça das Aflições, mas antes eu vou ler a passagem que está no Evangelho de Mateus. Está dito lá, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Essa passagem de Jesus, narrada no Evangelho de Mateus, e que o Kardec, o codificador da doutrina espírita, vai fazer as primeiras considerações no capítulo 5, sob o título da Justiça das Aflições. É uma lição curtinha, eu vou pedir licença, vou lê-la, e a gente comenta sobre ela. Diz assim, Justiça das Aflições. Esse texto, ressaltando, é Kardec quem escreve. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para ver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuído entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que todos devem compenetrar-se. Repito, eis do que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje,
considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Justiça das Aflições, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, o Kardec vai dissertar sobre as causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Na verdade, primeiro as atuais, depois as anteriores. Então, o que nos chama a atenção na beleza da construção desse raciocínio do Kardec? Vejam que ele parte de pressupostos que todos passamos por aflições. Parte do pressuposto que admitimos a existência de Deus, todos compreendemos a existência de Deus, todos aceitamos os seus atributos, sua bondade, sua justiça, sua imparcialidade, mas não conseguimos compreender por que uns sofrem tantos e outros menos. Não conseguimos mais, não conseguimos compreender por que aqueles que normalmente agem em equívoco prosperam mais do que aqueles que agem com acerto. E isso nos leva a uma condição de insegurança, nos leva a nos questionarmos, poxa, será que de fato isso está correto? Será que isso é assim mesmo? E o Kardec já adianta, ele fala assim, olha, Jesus nos iniciou na compreensão desse fenômeno. Quando Jesus esteve entre nós, ele já deu as primeiras lições que nos permitiriam compreender porque assim o é. E quando nós compreendemos que assim o é, quando nós percebemos que Jesus nos avisa, olha, nesta terra nós vamos ter aflições, mas o meu reino não é deste mundo. Então, a primeira explicação Jesus já nos traz. Meu reino não é desse mundo. As compensações pelos sofrimentos que padecemos aqui virão no momento certo, na circunstância adequada. Então, a primeira explicação que Jesus já nos proporciona. E Kardec completa, agora, tempos depois da vinda de Jesus, a humanidade já está mais esclarecida, já consegue abstrair um pouco as suas ideias e compreender com uma noção geral a justiça divina. Agora sim, a humanidade está pronta para receber o complemento das explicações de Jesus, o que seria feito pela doutrina dos Espíritos. Os Espíritos que nos antecederam no plano espiritual, que compreendem a razão das causas e as aflições, causas das aflições, voltam até nós e nos instruem, nos esclarecem por que as coisas são assim. Então, nós temos, ao mesmo tempo, a consolação da fé que Jesus nos alertou, meu reino não é deste mundo, no momento adequado haverá as compensações. E temos agora, com os Espíritos, a satisfação da razão. Então, nós vamos ser convencidos pelos argumentos, logicamente colocados na doutrina dos Espíritos pelo trabalho do Allan Kardec. Não é? E o que vem a ser as explicações para estas aflições que padecemos? As primeiras perguntas que a gente pode fazer é, será que, de fato, as aflições são indispensáveis para a evolução do ser humano? Será que sofrer é requisito para crescer? Então, talvez a gente comece fazendo estas questões, para identificar a necessidade da justiça de Deus, ou aferir a existência da justiça de Deus. Não é? Por pressuposto, nós já sabemos, Deus é bom. Deus é bom. Ora, se Deus é bom, nós já temos uma primeira informação. Qual é? Deus não faz o mal. Tranquilo, logicamente colocado. Aquele que é bom não faz o mal. Se Deus é soberanamente bom, não se concebe que Deus faça mal. Então, tudo que Deus faz, acrescento, tudo que Deus permite que aconteça é para o bem. Nada do que acontece, sob o olhar de Deus, é para o mal.
Isso espanta os irmãos? É uma informação lógica, não é? Uma informação lógica. Então, a gente já começa a rever as nossas perspectivas, o nosso entendimento sobre o que é o mal. Será que mal é aquilo que nos contraria? Ou será que mal é alguma coisa que atrasa o nosso processo evolutivo? Normalmente, a gente vai avaliar pelo nosso imediatismo, pelo nosso hedonismo, pela nossa necessidade de sentir prazer o tempo todo, que o mal é aquilo que não atinge as nossas expectativas. Então, eu tinha a expectativa de ter um bom emprego que me proporcionasse 4 horas de trabalho por dia, 3 dias por semana, e ganhando aí a módica quantia de R$50 mil, não é? Então, esse é o meu conceito de um bom emprego. Ora, quem tem esse emprego? Então, se eu não tenho esse emprego, isso é um mal para mim. Não. Isso quer dizer que ter um emprego de 4 horas por dia, 3 dias por semana, remunerado com R$50 mil, não é a sua condição evolutiva. Não está dentro das suas necessidades encarnatórias ter essa prova. Porque há de ser uma prova, né? Trabalhar 3 dias por semana, 4 horas por dia, e ganhar R$50 mil, não é? Então, quer dizer, nas suas necessidades não se encaixa. Aí você pode dizer, que grande mal estou padecendo. Não é? Então, será que isso é mal? Ou será que isso é a constatação de que você ainda não está preparado para ter este tipo de emprego? Por outro lado, aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu estou com a saúde debilitada. É incontroverso, ninguém pode questionar que isso é um mal. Afinal de contas, se eu estou gripado, com febre, de cama, eu não posso nem mesmo trabalhar, isso é um grande mal. Mais uma vez a gente se pergunta, será que de fato isso é um mal? Ou será que é uma condição transitória de aprendizado para que você reavalie as suas condutas que te trouxeram até aqui? Para que você reavalie os seus hábitos, para que você reavalie os seus pensamentos, para que você reavalie os seus sentimentos que proporcionaram o desequilíbrio do seu corpo, conduzindo a esse estado debilitado. Então, a doença é o mal ou a doença é uma oportunidade de pensar? Uma oportunidade de reavaliar? Então, a gente já começa a questionar o que é o mal. A gente já começa a questionar o que é aflição, para começar a entender um pouquinho da justiça divina. Se nós, como crianças, que na verdade somos, no processo evolutivo ainda somos crianças. Por que eu afirmo isso? Por uma condição simples. Considerando apenas as condições dos mundos. 5 tipos de mundo. Mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundos em regeneração, mundos felizes e mundos divinos. 5 tipos de mundo. A Terra está no segundo. No segundo. Se eu pegasse, então, em comparação, primeira infância, segunda infância, adolescência, idade adulta e melhor idade, 5 estágios, nós estamos em qual? Segunda infância. Segunda infância. Então, nós, na segunda infância do processo evolutivo, ainda verificamos e reagimos como crianças. Aquela que diz assim, pai, eu quero um revólver de fim de ano. E o pai fala o quê? Não. Inconcebível. E a criança chora. Chora com lágrimas profundas, dor acentuada, é quase um Oscar de melhor atuação, não é? Mas ela sente aquela dor. Por quê? Porque ela não teve aquilo que ela queria, que achava que faria para ela um bem, traria alegria, traria um prazer. Da mesma forma, nós,
nas circunstâncias da vida, em relação ao emprego, em relação ao chefe, em relação ao companheiro, em relação ao patrimônio, em relação ao estado de saúde, agimos da mesma forma. Agimos da mesma forma. Quando somos contrariados nas nossas expectativas, julgamos que Deus errou e que nós somos o injustiçado. Não é? É assim que o é, é assim o que é. Nós, ainda na nossa infância, somos imaturos, mas quando começarmos a aprimorar os nossos raciocínios, os nossos pensamentos, nós vamos ter a oportunidade de rever esses nossos conceitos. Nós vamos começar a olhar para as aflições como oportunidades. E talvez isso seja o grau da maturidade. Ainda ontem, trabalhando aqui na casa, uma das pessoas que foram assistidas no tratamento recebeu a orientação: minha irmã, a sua condição hoje, em comparação ao início do seu tratamento, é acentuadamente melhor. Hoje, a irmã está mais madura emocionalmente, tem uma maturidade acentuada, e completou. Ou seja, as mesmas atribuições, as mesmas aflições que a irmã antes passava e interpretava como algo ruim, interpretava como um obstáculo, a irmã continuará a passar, mas agora com outro olhar. Isso é uma boa ou uma má notícia? Há de se perguntar, né? Há de se perguntar, não é? As aflições continuam. As mesmas que padecia, continuarão. Mas agora tem maturidade para compreendê-las. Da mesma forma nós. Quando atingirmos a maturidade moral em relação às aflições, começaremos a aproveitar melhor as oportunidades que elas, as aflições, nos proporcionam. Deixaremos de resistir e passaremos a agir com elas. Passaremos a interpretá-las em nosso favor. Vejam, voltando agora para o conceito de justiça à luz da eternidade. É muito míope o nosso olhar quando abrange apenas uma encarnação. O míope, a visão curta, quando se coloca apenas no plano de 80, 90 ou 100 anos para aqueles que resistem a tantos, não é uma parcela significativa da existência do espírito. É apenas um instante. Nós, que temos a compreensão, as informações, o conhecimento, que vivemos outras experiências encarnatórias, que viveremos outras tantas, e que aqui apenas um momento, uma personalidade que estamos ocupando, temos que ter a compreensão de que todas essas existências são solidárias entre si. O que quer dizer solidária? O que eu fiz numa encarnação refletirá na outra, que refletirá na seguinte, e assim infinitamente. Não existe um pensamento, uma palavra, um ato que seja considerado isolado e que não reflita para o futuro. Todas as nossas experiências encarnatórias constituem nosso ser. Nós representamos hoje uma sucessão de experiências que se aperfeiçoaram, que nos trouxeram até aqui, com muitos acertos, mas também com muitos erros, e que formaram essa condição atual. E é essa condição atual que vai refletir nas condições futuras. Há, portanto, entre as sucessivas encarnações, solidariedade. Uma é responsável pelo que a outra faz. Assim sendo, se há solidariedade entre as diferentes existências do espírito, aquilo que fazemos numa reflete na outra. E se eu pegar apenas uma encarnação, uma experiência encarnatória, o meu olhar vai estar comprometido. A minha amostragem vai estar comprometida.
Para que nós tenhamos a noção da justiça de Deus, nós precisaríamos ter a leitura ampla, a visualização completa de todas as nossas experiências encarnatórias. Todas as nossas experiências encarnatórias. O que a gente faz, comparando, mal e porcamente, diga-se de passagem, é mais ou menos o seguinte. Imagine um experimento no qual a gente pegue um cubo mágico, tá? Ele tem quantas faces mesmo? 6, né? 6 faces, 6 faces. Se não for, vocês contam em casa, né? Vamos dizer que é o seguinte, a gente pegou o cubo mágico, jogou para cima. Lei da gravidade vai cair. Vai cair e você vai olhar uma cor. Vai olhar uma cor. Imaginando que eu olho e caiu bem na cor branca. Hoje eu estou de branco. Caiu na face branca. Eu fiz isso quantas vezes? Uma vez. Aí eu já afirmo. Todas as vezes que eu lancei o cubo, caiu com a face branca voltada para cima. Isso é uma verdade? Óbvio que não. A sua amostragem está viciada. A sua amostragem contraria as probabilidades, né, André? O André dá aula disso melhor do que ninguém, ele poderia explicar isso tudo. Mas é o que a gente faz. A gente olha a nossa encarnação e fala, eu sofro injustamente. Eu não fiz nada para merecer o companheiro que eu tenho. Eu sempre fui uma boa filha, mas tenho um péssimo marido. Isso não é justo, não é? É vício na amostragem. Nós conhecemos as nossas experiências anteriores? Não. Se não conhecemos, não podemos afirmar que é injusta. Volto a dizer, não é atributo de Deus que Ele é bom e justo? É, então Ele não erra. Ele não erra. Se aquilo está acontecendo, é em nosso benefício, para o nosso progresso. O que nos falta é a compreensão. E como podemos adiantar essa compreensão? O que nós podemos iniciar em termos de raciocínio, em termos de observação, para começar a compreender um pouco mais as nossas necessidades evolutivas? Vou falar mais uma vez aqui do conceito de planejamento encarnatório. Não chega a ser novidade numa casa espírita quando a gente entra e alguém fala de planejamento encarnatório, não é? Todos nós já ouvimos diversas vezes, sabemos que na maioria das vezes, quando o espírito atinge um certo grau de evolução, ou seja, quando ele já atingiu o raciocínio, atingiu o exercício do livre-arbítrio, já tem conquistas evolutivas, as encarnações deste espírito passam a ser planejadas. Elas saem de um modelo padrão de evolução e passam a ser planejadas. Planejadas por quem? Planejadas por quem entende. Planejadas por quem entende. Se o próprio espírito tem valores morais e inteligência suficientes, ele próprio participa desse planejamento. Imaginemos nós, portanto, antes de reencarnarmos, estávamos na erraticidade, no plano espiritual, em estudo, em evolução, em preparação para a encarnação, e, se tivermos mérito suficiente, se tivermos condição evolutiva, condição de raciocínio, abstração de ideias, podemos influenciar no planejamento que nós temos para a encarnação. E o que é o planejamento encarnatório? É, literalmente, planejar o que vamos fazer. Literalmente, o que vamos fazer. Quando fala em planejamento da casa, o que nós planejamos? Na construção, em qual terreno ele vai ser construído, que tipo de fundação, que tipo de material, que tipo de desenho de acordo com as necessidades da família, que tipo de acabamento que as condições financeiras possibilitam, e aí, exaustivamente, você pode gastar tanto R$300 por metro quadrado, quanto R$50 mil por metro quadrado, dependendo das suas condições, das suas necessidades e até mesmo da sua vaidade. Quando nós falamos em planejamento encarnatório, da mesma forma, pensemos em minúcias. Pensemos, onde reencarnaremos?
A gente planeja isso? Lógico, é importante. Se você tem uma determinada necessidade evolutiva, por exemplo, você precisa aumentar a sua capacidade intelectual. Exemplo, tá? Precisa aumentar a sua capacidade de conhecimento. Então, você precisa aprender mais sobre as leis da natureza. Precisa aprender mais sobre escola mesmo, química, geografia, física, as ciências do mundo. É melhor você reencarnar na Europa ou no norte da África? Para a sua necessidade de cultura, é melhor que você nasça na Europa. Porque ali as condições estão mais adequadas para que aquele espírito seja preparado intelectualmente. Agora, se você precisa aprender o valor do trabalho árduo, do trabalho que enobrece a alma, que não corrompe o ser, o trabalho exaustivo, por falhas em experiências anteriores, vai ser melhor nascer onde? Na África, no Brasil. Não é? Então, pensemos, se uma condição nos indica que precisamos nascer no Brasil, é porque no Brasil está o melhor cenário para a minha necessidade encarnatória. Alan, quer dizer que eu não posso migrar para a Europa? Pode, pode. Agora, isso está de acordo com o seu planejamento encarnatório? É a sua consciência que vai dizer. Ou será que você vai estar na Europa pensando no Brasil? Escolhas pessoais, não é? Quando nós falamos em planejamento encarnatório, nós também falamos de família. Também estamos falando de pais que nos antecederão. E ontem a lição que foi discutida na preparação dos trabalhos era honrar pai e mãe. Existe uma razão de ser para que meu pai nessa encarnação fosse o seu Anésio, que minha mãe fosse a Dona Isaura. Existe uma razão de ser. Houve um planejamento. Há vínculos anteriores que nos unem. Há necessidades de reparação. Há necessidades de proporcionar condições. Talvez outro pai e outra mãe não permitiriam que eu estivesse aqui hoje. Então, há de se compreender que os meus antecedentes são planejados para dar aquilo que eu preciso. E nem sempre aquilo que eu preciso é aquilo que eu quero. Eu quero bem-estar, trabalhar pouco e ter altos níveis de prazer, mas não é o que você precisa. Então, no que você acredita? No que você quer ou no que você precisa? Se você acredita no que você quer, você vai ter dor, vai ter frustração, vai ter aflição. Agora, se você acredita no que você precisa, talvez os seus níveis de dor sejam diminuídos. Talvez o seu nível de inconformismo seja diminuído, não é? E o planejamento encarnatório abrange tudo, profissão, abrange família, abrange amigos, abrange comunidade religiosa, abrange todas as condições que oferecerão, se não o ideal, as melhores condições para que aquele espírito adquira a virtude a qual foi planejado. Naquele momento evolutivo, preciso desenvolver determinadas virtudes. Ao desenvolver determinadas virtudes, eu reparo condições de imperfeições ao mesmo tempo. Ou seja, ao mesmo tempo em que eu, por exemplo, conquisto a virtude da paciência, eu estou expiando faltas que a ansiedade vivenciada em outras experiências encarnatórias me conduziram. Ao mesmo tempo, eu estou expiando faltas e conquistando virtudes. Essa é a beleza do planejamento encarnatório. Então, quando aliamos o conceito do planejamento encarnatório com o da justiça divina, não faz mais sentido eu ficar me perguntando o que eu fiz para merecer. Porque esta pergunta está revelando ignorância.
As aflições que padeço representam exatamente aquilo que é necessário para a conquista da virtude que está deficiente em mim. Se Deus é perfeito em suas condições, em seus atributos, também não perde tempo. Também não perde tempo. Quem perde tempo somos nós, imperfeitos ainda. Deus não perde tempo. Todo instante é útil. Todos os seus trabalhos são úteis. Ele não perde tempo. Ou seja, se permite que uma criatura seja testada continuamente em relação, por exemplo, à virtude da honestidade, se essa criatura constantemente é testada em relação ao valor da honestidade, é porque essa criatura ainda não provou que detém a virtude da honestidade. Então, se a pessoa ainda é provada continuamente em relação à paciência, é porque ela ainda não adquiriu a virtude da paciência. Por isso, meus queridos, má notícia do dia, se estamos constantemente voltando às mesmas questões, e espero que os irmãos compreendam isso com a amplitude que merece, em todos os aspectos da vida. Toda hora sou testado na paciência, seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito. Amiguinho, o que está faltando? Paciência. Se toda hora eu sou testada no trabalho, estou em casa, a esposa fala, Alan, você pode lavar a louça? Posso. Estou no trabalho, aí o chefe fala assim, Alan, você pode fazer aquele relatório que o fulano deixou de fazer? Posso. Estou no centro espírita, a pessoa fala, você pode fazer a palestra hoje? Posso. Significa o quê? Que eu ainda não adquiri por completo a virtude do trabalho. É necessário que eu fique atento a essa necessidade. Se eu tiver um mínimo de informação sobre planejamento encarnatório, o mínimo de inteligência, de observação dos fatos, o que eu vou dizer para as oportunidades de trabalho que apareçam? Vem em mim. Lógico, vem em mim. Por quê? Porque senão vai falhar. Você volta, mais dia menos dia, a situação vai voltar. Não é? Então, a inteligência nos conduz a dar vazão às nossas necessidades aqui e agora, evitando novos compromissos no futuro. Ok? Aí eu peço licença, ainda na compreensão deste tema da justiça das aflições, para chamar a atenção de um assunto que nos é caro na casa, não é? Que nós dedicamos muito tempo, muita energia, nós dedicamos muita atenção ao processo de evangelização dos nossos filhos. Evangelização dos jovens, das crianças, dos bebês que frequentam a casa com as suas famílias. Não é? Quando nós tratamos disso com tanto carinho, com tanta atenção, nós temos por pressuposto a compreensão de que, ao incentivarmos o desenvolvimento moral dos nossos filhos, das crianças, daqueles pelos quais somos responsáveis, nós estaremos facilitando o desenvolvimento do planejamento encarnatório dessas criaturas, de forma que elas não precisem experienciar tantas dores como nós experimentamos. Então, se os nossos filhos tiverem valores morais firmes, convictos, valores que Jesus nos ensinou, eles talvez não precisem passar por experiências tão amargas quanto nós passamos. Se eu conseguir transmitir para o meu filho o valor da honestidade desde cedo, o valor de que o prazer nem sempre representa a conquista,
de que às vezes é mais relevante você, aparentemente, deixar a situação passar do que cobrar satisfações, talvez no futuro ele não precise ter uma profissão tão rude. Talvez no futuro ele não precise ter chefes tão autoritários, porque ele já conquistou valores. E não precisa da experiência traumática da encarnação para que isso aconteça. Agora, qual é a oportunidade que nós, evangelizadores, temos de transmitir esses valores para essas crianças? Quando eles estão aqui. Quando eles estão aqui. Na semana de 7 dias, o evangelizador tem as crianças sob seu carinho 1 dia. E neste dia, por 1h20. 1h20. Eu não sei fazer a conta tão rápido assim, mas numa semana de 7 dias, vezes 24 horas por dia, o evangelizador tem 1h20. Vírgula. Quando a criança é trazida na casa. Quando a criança é trazida na casa. Porque nós observamos que em diversas oportunidades, tudo é distração para que a criança não seja trazida para casa. Para que a criança não seja evangelizada. Ora, é porque, coitadinho, não dormiu a semana inteira, agora é o dia de dormir. Ora, porque, brincou bastante ontem à noite, os primos estão lá em casa, agora eles vão brincar um pouco mais. Olha, tem uma festinha que ele vai na hora do almoço, então ele vai descansar um pouco para ir na festa. Tudo é desculpa, tudo é distração para que o filho não venha ao portão da luz, não vá à casa evangelizar, não vá à igreja ser evangelizada na doutrina da igreja que segue. Tudo, não é? Tudo a demonstrar o quê? Estamos ensinando aos nossos filhos. Olha, se você tiver um compromisso religioso, conhecer as leis de Deus, conhecer Jesus, conhecer os princípios da doutrina espírita, do catolicismo, do protestantismo, se você tiver este compromisso, ou qualquer outro, prazer, dormir mais, ir na festa, viajar, qual vale mais? Você já ensinou. A prioridade já foi dada por você. E você ensinou essa prioridade. Nós temos que estar atentos a isso. Que valores nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Que mensagem nós transmitimos para o nosso filho quando nós damos justificativas para que eles não cumpram o compromisso de conhecer Jesus? E eu digo compromisso porque é compromisso mesmo. Nós, pais, no planejamento encarnatório nosso, nós assumimos compromissos. Da mesma forma que o seu Anésio e a Dona Isaura assumiram o compromisso de receber por filhos Alexandre, Adriano e Alain, o Alain também assumiu o compromisso de receber por filhos Fernanda, Danilo e Júlia. Então, eu também tenho um compromisso assumido, orientá-los em conhecer Deus. Obrigação dos pais, apresentar aos filhos Deus. E de que forma se faz isso? Com exemplo, com cuidado, com zelo. Ninguém ensina valores por acaso, mas para transmitir valores tem que haver planejamento. Tem que ser sistematizado. E tem que haver exaustiva repetição. Exaustiva repetição. A casa cuida da evangelização. A casa proporciona evangelizadores que são semanalmente treinados. Semanalmente, gente. Toda sexta-feira, os evangelizadores, ou melhor, as evangelizadoras, se reúnem aqui por 1h30 preparando a aula do domingo. Estudando, conhecendo a sistemática da evangelização, para chegar aqui no domingo e estar preparados para receber os nossos filhos. E nós, às vezes, por invigilância, sequer o trazemos.
Em outros casos, trazemos às 9h30. Afinal de contas, hoje o dia estava tão bom debaixo da cobertura, mas é compromisso, e compromisso tem hora marcada. Compromisso tem hora marcada, se tem hora marcada é para se respeitar. Você admite que um dia pode acontecer um acidente, um imprevisto, e a criança chegue atrasada. Um dia, 2, quem sabe 3 ao ano, mas toda semana. Você, primeiro, está dando um exemplo de atraso para o seu filho. Desculpa falar, mas isso é verdade. Você está ensinando para o seu filho, olha, determinados compromissos não são tão relevantes assim, porque você pode se atrasar. Determinadas situações possibilitam que você dê um migué e você chega mais tarde. Você está ensinando para o seu filho que a evangelização talvez não seja uma das prioridades da vida dele. Infelizmente, é isso que nós estamos ensinando, não é? Segundo aspecto, você não está respeitando o ambiente. A casa se prepara para dar uma aula de 1h20. A aula da evangelização tem aquecimento, desenvolvimento de conteúdo, teste, né? Verificação do aprendizado e de solução. É um processo, é científico, pedagógico, é construído. Aí você pede sempre os 15 minutos de aquecimento e entrega a sua criança, normalmente agitada, para outro grupo de crianças que já estava em harmonia. O evangelizador preparou, durante os 15 minutos primeiros da aula, a turma, houve uma unificação das vibrações, entraram em sintonia, começaram o desenvolvimento do tema e abriu a porta com o terror entrando. O que nós vamos fazer? É desrespeito. Não é? Então, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar dor, vai gerar aflição. Essa criança que poderia ser moralizada, evangelizada, vai acabar perdendo esta oportunidade na infância e depois ter que correr atrás. Conquistar de maneira mais dolorosa os valores que poderiam ser suavemente conquistados. E mais tarde a gente vai se lembrar disso. Como pai, como responsável, não é? Nós vamos colher aquilo que plantamos. Felizmente, posso afirmar, sem que isso represente qualquer demonstração de vaidade ou não, mas talvez o nível de preocupação que os meus pais experimentaram conosco não se compare com os níveis de aflições que os pais hoje passam. Por quê? Porque eles dedicaram muito tempo em nos evangelizar. Dedicaram muito tempo em nos mostrar que era compromisso, todo domingo, estar lá no Obreiros do Bem fazendo evangelização. Nos demonstraram, através destas atitudes, o valor que Jesus tem nas nossas vidas. Isso nos possibilitou, a mim digo agora em particular, em momentos críticos da vida, fazer escolhas pautadas no Evangelho e não nos valores do mundo. E talvez isso fez com que eu tivesse a aquisição de condições que não geraram tantas preocupações aos meus pais. Não é? Então, colheita daquilo que semeou. E o Sarau falou disso na última semana. Né? O que nós vamos plantar e o que nós vamos colher. Isso é a justiça divina. Esse é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse é o alerta que faço aos pais, aos nossos parceiros na evangelização. Vamos ficar atentos ao compromisso que assumimos com Deus em relação aos nossos filhos. Vamos estar mais atentos, cobrar sim, é o nosso papel como pai. Enquanto eles não têm autonomia de discernimento, cabe a nós fazer essas escolhas. Ok? Obrigado e até a próxima oportunidade, seja lá quando ela for. Né?